Vamos lá. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez fazendo esse seminário Diga Sim à Vida. Estamos no segundo seminário, promovido pela Associação Sergipana de Deficientes Visuais. Hoje, esse ano, nós teremos a participação de algumas entidades. No caso, a Organização Humanitária Fraternidade Sem Fronteiras, a Juventude Solidária, o Projeto Metamorfose, e também com a presença de uma profissional, que será no dia de amanhã, doutora Fabiana. Eu queria agradecer de antemão todas essas pessoas que ajudaram, que permitiram que esse evento ocorresse. E hoje nós vamos estar, nesse momento, com a nossa amiga Josete Ferreira. Ela é advogada, assistente social da Organização Humanitária Fraternidade Sem Fronteiras, está lá há um ano e é coordenadora de caravanas dessa instituição. Boa noite, Josete, como você está? Boa noite, Vitor. Tudo bem? Muito feliz de participar com vocês nesse momento. Eu agradeço a sua presença aqui, certo? Por dispor esse tempo nesse evento que é para poder promover tanto a prevenção ao suicídio, que é um dos problemas hoje que assola a humanidade, como também a inclusão das pessoas com deficiência, que é pauta da nossa associação, né? Associação Sergipana de Deficientes Visuais. Então, eu queria agradecer a senhora que veio engrandecer esse seminário com a sua presença e falando de uma organização tão importante que traz tanto amor aos corações das pessoas pelo mundo afora. Então, agradeço novamente, sou muito grato à sua presença e o que a senhora tem para nos dizer? Pois é, quando eu vi o tema de vocês, Diga Sim à Vida, desse seminário, a gente ficou muito entusiasmada e ficamos muito felizes pelo convite, porque a fraternidade, ela está sempre nessa luta de dizer sim à vida, né? É dia a dia, com os projetos, com as ações, e até, Vitor, se tu me permite, eu vou compartilhar para que o pessoal possa conhecer um pouco mais sobre a fraternidade, né? Então, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Acho que está todo mundo vendo, né? Deixa eu só colocar... Então, Fraternidade Sem Fronteiras é uma ONG que ela surgiu, ela iniciou o seu trabalho, ela é daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e começou o seu trabalho na África, com crianças na África. Mas a missão dela é vivenciar a prática e incentivar a fraternidade, né? Sem restrições geográficas, étnicas, religiosas, né? E tem como visão sacudir o mundo. Esse é um dos principais pontos, né? Essa visão de mostrar para as pessoas que todo mundo pode fazer alguma coisa, todo mundo pode se doar, e que essa doação, ela muda o interior, né? Baseado nos valores da fraternidade, da valorização do ser, de processos sustentáveis, de fidelidade ao próximo e de espiritualidade. Então, eu acho importante a gente colocar sobre o conceito de fraternidade, a convivência afetuosa entre os irmãos, o afeto demonstrado porque não se conhece, amor ao próximo. Então, a fraternidade é uma qualidade de vida, né? Quando o tema trouxe para nós o sentido da vida, a gente coloca a fraternidade como um sentido, porque é uma qualidade de vida. A gente começa a trabalhar com o outro, a gente se sente a empatia no lugar do outro e começa, às vezes a gente vai para um projeto da fraternidade, a gente diz, eu vou ajudar. A gente chega lá, a gente é ajudado, né? Por quê? Porque é uma troca de sentimento, é uma troca de experiências. Então, o objetivo da fraternidade, com seus projetos, é esse, é incentivar a vida, né? E aí, no Brasil, a gente tem projetos no Brasil e a gente tem projetos na África também. No Brasil, nós temos o projeto Amor Sem Dimensões, que é um projeto com crianças com microcefalia,
A gente tem um projeto aqui em Campo Grande, a Orquestra Filarmônica Jovem Emmanuel, que é uma orquestra com jovens que estão em vulnerabilidade, né, e se apresenta em vários locais, muito certo, assim, tem um orgulho nosso essa orquestra. Nós temos também um projeto que é Fraternidade na Rua, e esse projeto ele está sendo ampliado. Agora, domingo, nós vamos lançar, a Fraternidade vai lançar em outros locais, e é resgatando as pessoas que moram na rua, conhecendo as suas dificuldades, entendendo o seu problema, né? E temos também um outro projeto muito interessante, que é Retratos de Esperança, que é um projeto no sertão da Bahia, e a construção de casas, a ajuda mútua na vulnerabilidade, a doação de alimentos, de roupa, né? É uma doação de vários voluntários, né? Nós temos outro projeto, que é o Jardim das Borboletas, que são com crianças que têm epidermólise bolhosa, que é uma doença raríssima e que atinge a pele, que elas precisam de curativos especiais, para que o curativo não cole na pele e depois é mais difícil de tirar. Também temos vários voluntários trabalhando nessa ação. Tem o outro projeto que temos aqui no Brasil, é Brasil Um Coração que Acolhe, que ele iniciou com a chegada dos venezuelanos, né, com a migração, e aonde eles são interiorizados, para que eles comecem uma nova vida. E todos esses projetos, eles trabalham com voluntários. Por isso que a ação da fraternidade, a base são os voluntários. E esses voluntários, quando eles participam desse projeto, o que eles dizem? A gente foi para ajudar e foi ajudado. Né? A gente conheceu uma realidade que ela estava invisível, que ela não era vista pela sociedade. E aos poucos vai divulgando, vai se envolvendo. Então tem aquele voluntário que ensina um curso, ensina apoio escolar, tem outro da alimentação, tem outro que ajuda na roupa, tem outro que ajuda na medicação. Então, há uma rede muito grande de voluntários. Existe núcleos de voluntários em todo o estado. E aí a pessoa, com aquele projeto que ela se afiniza, ela trabalha, ela ajuda, ela divulga. Às vezes ela não tem tempo para trabalhar naquele projeto, mas ela consegue divulgar aquele projeto e as pessoas que ali trabalham. Nós também temos projetos na África, que tem em Moçambique, Madagascar, tem em Malawi, tem no Senegal e também tem um apoio no Haiti. Aí a gente olha assim, mas, Jô, que tipo de projetos desenvolve Moçambique? Bom, a gente atende em todos esses projetos na África mais de 15 mil pessoas, porque a necessidade lá é muito grande, necessidade de alimentação, né? Tem muita criança desnutrida, com dificuldade no crescimento, no aprendizado. Então, existem vários voluntários que trabalham nessas ações na África, que vão nas caravanas, que chegam lá, tem a caravana da saúde, tem a caravana da educação, tem a caravana geral, que são de vários profissionais, passam 10 dias, 15 dias, e fazem uma grande diferença na vida daquela pessoa. E, além do que, trazem uma bagagem enorme para a sua vida aqui. Então, todas as pessoas que vão nas caravanas, elas dizem, a gente volta diferente. Porque a gente percebe quanto o afeto que aquelas pessoas possuem, quanto recebe as pessoas que vão lá ajudar. Porque essa troca de sentimento, essa gratidão pela vida. Porque as pessoas passam muitas necessidades, mas elas são gratas pela vida, pela oportunidade de conhecer pessoas novas. E isso faz diferença na nossa vida também, porque a gente vê, com todas as dificuldades, aquelas pessoas são gratas àquele que chegou, são gratas por ter nascido. E esse
essa gratidão é o grande sentido da vida na fraternidade, é a gratidão de a gente poder servir, né? Poder receber esse carinho de todos. Além de todos esses projetos, a fraternidade também ela realiza ações, realiza campanhas. Então, a gente tem uma das campanhas Garrafas ao Mar, é uma ação que é feita na escola com as crianças, e que a escola coloca 2 garrafas. Uma garrafa, cada criança faz uma cartinha, faz um bilhete, que essas cartinhas vão para a África, para as crianças da África. Um incentivo para elas estudarem, elas perceberem que em outro país tem pessoas que amam elas, que cuidam delas. E na outra garrafa, as crianças fazem doações para essas outras crianças lá na África. Nós também temos as ações do Cadernos Fraternos, é muito linda essa ação, são capas de cadernos que são feitas aqui por voluntários e são enviados para a África. Então, a criança e o jovem recebe a sua capa, o seu incentivo para estudar. Ele percebe que alguém fez com muito carinho aquela capa. E ele vai ter o caderno dele personalizado para ele. É uma ação muito linda que atinge muitos voluntários aqui no Brasil. E é uma das ações que algumas pessoas dizem, eu não preciso nem sair de casa, eu faço na minha casa. Porque tem pessoas que pensam, eu não posso ser voluntária, eu não tenho nada para dar. Tem muito para dar. Pode fazer na sua própria casa, faz a capa e envia para o centro da fraternidade, que depois encaminha para a África. Pode juntar um grupo de pessoas e fazerem juntos essas ações. Então, a gente não precisa financeiramente a aquisição para comprar coisas e mandar, mas o ato de fazer, né, já é o que mantém essas ações e essas campanhas. E uma das últimas campanhas que a fraternidade que ocorreu foi Viver Fraternidade. A gente sabe que nós vivemos nesse momento de pandemia e na cabeça de muitas pessoas passou assim, agora nós estamos isolados, dentro de casa não tem o que fazer. E aí a fraternidade lançou Viver Fraternidade, que é uma campanha que ajudou várias instituições, eram doações de alimentos, então as pessoas doavam e essas doações iam para instituições de todo o Brasil. Todos os estados receberam essas doações, e essas doações foram destinadas a famílias que estavam cadastradas necessitando muito desses alimentos, desse material de higiene. E essa campanha Viver Fraternidade, ela teve 3 etapas. E a última etapa foi para as comunidades indígenas, que também levou alimento e levou material de higiene. E aí a gente percebeu que num momento tão difícil que o Brasil passa, né, as pessoas se uniram para ajudar um ao outro sem sair de casa. Então, a gente percebe cada vez mais que o voluntário, esse sentido da vida, a gente pode dar aonde a gente estiver. É o momento de a gente ter uma atitude, né? Ir à frente, se preocupar com o outro, entender que a gente tem problemas, mas muitas pessoas também têm. E no momento que eu ajudo a resolver um problema, eu também estou ajudando a amenizar, pode-se dizer, o meu problema, ou dar um sentido a ele. Aqui eu coloquei, para vocês poderem conhecer, lá em Moçambique, quando a caravana vai a Moçambique, esse é o alojamento que fica, é um alojamento simples, mas com muito cuidado, né? Ali tem a padaria, tem o alojamento dos trabalhadores de lá, tem o escritório, tem onde é feitas as atividades com as crianças, o refeitório. Então, assim, é tudo muito cuidado, né? Simples, mas muito cuidado, tudo muito limpo. E é nesse momento, é lá que é feito todas as ações com as crianças, elas passam um turno lá, e quando vai a caravana, tem o atendimento médico, tem o atendimento dentista,
levam as roupinhas para as crianças, né? Porque quando a fraternidade chegou lá, tinham crianças que não tomavam banho, nem trocavam de roupa há mais de 3 meses. Passavam 3 meses, as roupas já estavam grudadas no corpo, porque eles não tinham água para tomar banho, não tinham roupa para trocar. Então, mudou a vida. Esses voluntários que vão nas caravanas, eles mudam a vida de todas essas crianças. Agora, diante da pandemia, nós tivemos poucas caravanas, só a de janeiro e fevereiro, mas o ano que vem elas retomam, após passar todo esse momento que a gente está passando, e retomam para atender as crianças lá na África também. Nós também temos caravanas aqui no Brasil, a gente tem caravana para Roraima, para Boa Vista, onde a gente tem o centro de acolhimento dos venezuelanos, e a gente também tem no Nordeste da Bahia, com Retratos da Esperança, e a gente tem da microcefalia também. Então, são os 3 locais que a gente tem caravanas aqui no Brasil, além das da África, né? E aqui eu resolvi, assim, achei por bem de a gente comentar essas experiências, né? Porque quando o caravaneiro vem da África, ele tem muita coisa para contar para a gente. E a gente não vai, mas a gente vivencia, né? A gente trabalha aqui para ter uma estrutura para o pessoal poder ir, né? Eu sou coordenadora de caravana, e aí é muita gente envolvida para que a caravana possa chegar lá e ter o atendimento e poder atender aquelas famílias que lá precisam. E quando retornam, fazem um relatório de tudo que foi feito, que foi realizado, né? Porque, assim, lá em Moçambique e Madagascar é montado padaria. Então, Moçambique mesmo tem uma padaria e está se montando outra, que é o sustento deles. Então, os jovens, eles fazem curso profissionalizante também, para eles poderem ter a sua profissão e ajudar a própria comunidade, né? Mas, numa dessas caravanas, que é a Caravana da Saúde, uma coisa que me tocou muito, que o caravaneiro, o coordenador da caravana, relatou que no dia que chegaram lá da caravana, chegou um pai com uma criança, um nenê, e essa criança chorava muito e estava com a roupinha toda molhada. Aí os voluntários, os caravaneiros, trocaram a roupinha da criança e ela já continuou chorando, mas melhorou e aí começaram a examinar para ver se ela tinha alguma coisa séria e perguntaram para o pai se ela estava amamentando. Aí o pai disse que sim, que ela estava amamentando, só que a mãe estava com tuberculose, estava hospitalizada. E desde que a mãe estava hospitalizada, ela não tinha se alimentado mais. Bom, os caravaneiros fizeram leite, deram para a criança, e ela, depois da roupa trocada, ter amamentado, ter tomado seu leitinho, ela dormiu tranquila. E essa é a realidade de muitas crianças em Moçambique, em Madagascar, Malawi, é o alimento, a falta do alimento, né? Por mais que é atendido 15 mil pessoas nesses projetos, ainda tem muitas crianças com desnutrição, muitas crianças doentes. Agora, com a pandemia, alguns diminuiu pelo isolamento, eles tiveram que estar nas suas casas, então as ações dentro dos projetos diminuiu muito, eles levam os alimentos para fazer em casa, e ele é alimento que deveria durar 30 dias, dura 10 dias, 15 dias, e os outros dias eles passam com grandes dificuldades de alimentação. Então, a desnutrição, assim, aumentou muito. Tem uma médica da Fraternidade Madagascar, e ela relata que muitas crianças, mais de 300 crianças desnutridas. Então, é uma imensidão, assim, que a gente só muda se tiver um voluntário, se tiver a pessoa querendo realmente doar um pouco de si, doar do seu conhecimento, né? Às vezes a pessoa, mas eu não sou médica. Não, mas às vezes é enfermeira, fez um curso de enfermagem, é um técnico de enfermagem, ou
pode auxiliar no acolhimento daquela criança, não é nem na área da saúde, mas pode auxiliar no acolhimento daquela família, ouvir aquela família. Então, toda pessoa, ela é um voluntário em potencial. Ela que tem que se propor a ajudar o outro, né? Sair de dentro de si, mostrar o que tem de bom. Todo mundo tem muitas coisas boas para doar. Basta ele abrir um pouquinho a porta para esse sentimento e que aí ele vai se contaminar e vai se apaixonar por essas ações. Então, a mudança, ela ocorre em todos. A convivência, não é a fraternidade que a gente viu o conceito lá no início, que é a convivência afetuosa entre os irmãos, afeto demonstrado por quem não se conhece, amor ao próximo. Esses são os pilares das ações voluntárias da fraternidade. E eu vou passar para vocês, rapidinho, um videozinho sobre a fraternidade. Opa! Não. Se eu consigo aqui. Essa somos nós. Nós somos a humanidade. Estamos em movimento. De que forma os humanos para transformar. Acolher nossa mente. Ainda sendo de acolhimento. Atenção para dar diante de crianças. Informação de diversos artesianos. Abertura para a comunidade. E fim o céu para o cantinho sustentável. A educação ambiental, formação de agricultores, e política enriquecendo terra. As atividades pedagógicas, de criação da organização da cultura local, cursos de formação profissional à distância para jovens, a continuidade dos estudos, a cuidar da universidade, a esperança do futuro e da nossa juntos. Ô, José, te licença. Eu não sei se aí tá assim, mas aqui o áudio tá bem ruim do vídeo. Ele tá travando. Eu não sei também se pro pessoal do YouTube tá dando certo, mas o áudio dele tá meio que travando os frames e tá uma voz bem rouca. Bom, então não tem problema, mas eu acho que... Eu pego com a senhora o vídeo e boto na página do canal esse vídeo. Pode ser? Pode, ótimo. É mais para o pessoal visualizar como é que é a realidade lá na África e no Brasil também, que ali vai falar dos projetos também do Brasil, mas que a gente conseguiu dar uma ideia, né, do que é o trabalho voluntário, porque esse projeto ali da água nos países, dos cursos profissionalizantes, eles só ocorrem porque tem esses voluntários que levam a todos os projetos o sentido da vida. E o sentido da vida deles e da vida dos outros, porque eles incentivam as pessoas a estudarem, a crescer. A fraternidade tem 10 anos, né? E esses 10 anos foi feito muita coisa, né? Mas ainda tem muito a ser feito. Né? Tem um livro que o Wagner escreveu, A Alma Fala. Ele é lindo, esse livro, está no nosso site, da fraternidade, e ele mostra, assim, o quanto a gente cresce ajudando o outro, né? Ou participando desses trabalhos voluntários, né? Que era o que a Luzia nos convidou, no sentido de falar sobre o trabalho voluntário, e ele muda muito a gente mesmo, e nesse livro o Wagner fala, porque quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer. Por quê? Porque a gente percebe que nós somos importantes também,
junto com o outro, a gente respeita o outro e o outro nos respeita. Então, é uma troca de sentimento apaixonante, assim, né? Que depois que a gente começa... Eu comecei como voluntária, eu tinha 13 anos de idade, né? E já faz um tempinho, assim. E aí a gente percebe assim, quanto a gente cresce com isso. A gente aprende muito, né? Não só em relação à troca desse sentimento do amor, mas do respeito, né? Do respeito do outro. E a base da fraternidade é isso, assim, é a fraternidade, é o amor ao próximo, né? E é por isso que ela contamina tanta gente, por isso que os projetos têm todos os estados, porque ela muda a gente bastante, e a gente, assim, como a gente é feliz nessa troca, a gente quer que outros participem disso também. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, e eu queria só ler a mensagem que diz assim, é uma frase que diz: a visão de coletividade nos pacifica o coração. No momento que a gente consegue entender que o outro faz parte da gente, que a gente do outro, que a gente colabora no crescimento de cada um e diminui a dor do outro e a nossa também, isso vai nos deixando o coração mais tranquilo, que a gente faz parte dessa sociedade. Né? Não sei se querem perguntar, se tem alguma coisa, Vitor. Primeiro eu queria agradecer pelas suas palavras, só que como é a nossa primeira vez que a gente faz isso pela internet, a gente cometeu um errozinho grave na transmissão do YouTube. A gente deixou os comentários bloqueados. Então, mas a gente aqui tem umas perguntas para fazer, então, infelizmente, quem está nos assistindo não vai poder fazer as perguntas. Mas, se quiserem, podem mandar para mim, entendeu? Que eu mando para pessoal, eu mando para Dona Josete e ela nos responde e eu deixo lá, certo, tudo certinho, tá? Mas eu tenho uma pergunta para a senhora, Luzia. O que é que a senhora tem a dizer às pessoas que querem ser voluntárias da Fraternidade Sem Fronteiras? Primeiro, o que é que elas precisam para fazer parte desse grupo? E, assim, o que é que a senhora acha que pode ajudar as pessoas a se fortalecer, né, nesse trabalho? Bom, para ser voluntária da Fraternidade, é só entrar no site, mandar um e-mail, ligar, assim, ter aquela vontade interior, querer fazer alguma coisa. A gente tem, para vocês terem ideia, assim, a gente tem voluntários mais frequentes e tem voluntários que querem fazer só uma ação focal, né? Então, a gente tem na área da informática, né, que é TI, a gente tem, como eu falei, os que fazem os cadernos, as roupinhas, aqueles que conversam com os nossos colaboradores, que fazem treinamentos. Então, assim, áreas tem 1000, assim, né? Mas a pessoa tem que querer, porque ela, assim, no momento que ela começa a se doar, o que muda nela, a tua pergunta, né? Qual é a mudança? É uma mudança de pertencimento. Tu pertence a um grupo e esse grupo te apoia e tu apoia ele. Todos nós, a gente é mais feliz, assim, quando a gente se sente pertencente a esse planeta. A gente pertence ao planeta. Como a gente pertence ao planeta, a gente cuida dele. A gente pertence, nasceu no Brasil, a gente pertence a esse país, a gente cuida desse país. A gente pertence à nossa sociedade, a gente cuida dela. Então, o sentimento de pertencimento a gente vai cultivando nele, vai criando. E como é que a gente cria? Com ações. Então, no momento e com cuidados, né? No momento que eu me sinto parte daquela família, eu vou cuidar daquela família. Né? A minha família, como é que eu cuido da minha família? Quando eu me sinto parte dela. Se eu não me sinto parte dela, eu me isolo. Né? Então, o sentimento de pertencimento ele é muito importante para a nossa vida. E quando a gente pertence a uma comunidade de voluntários, eu vou ser mais feliz com isso, com certeza. E para a fraternidade, as portas estão abertas, qualquer um pode ser voluntário, não tem seleção de voluntário, todos são voluntários. Né? Eu quero ajudar a divulgar, quero ser um multiplicador, ótimo, tu pode ser um multiplicador. Né? Então, cada um vai fazer aquilo que pode fazer.
para ele perceber que ele faz parte dessa sociedade, que ele faz parte do nosso país, que ele faz parte da fraternidade. Aí ele entra no site, ele manda um e-mail, tem a gerente de voluntário, tem a gerente de vários setores que acolhem as pessoas da comunicação, do relacionamento. Tem uns que querem ser, olha, não quero me envolver em nenhuma ação, mas eu quero ser madrinha, quero ser padrinho de um desses projetos. Entro lá no site, eu posso escolher o que eu quero fazer, a doação como madrinha e padrinho. Então, assim, tem pessoas que são muito ocupadas, que não têm tempo para se doar no dia a dia, mas que podem fazer essa doação pelo site também. Pronto, e tem mais uma perguntinha que é de Luzia, que está aqui do lado. Ela está perguntando se a senhora conhece algum caso de pessoas que foram para essas caravanas, né? Já que a senhora é coordenadora de caravanas, e, assim, algum caso mais específico, como aconteceu com essas pessoas, que transformou nelas, ou algum relato mais específico, mais pessoal. A senhora conhece algum? Olha, o que elas relatam quando voltam das caravanas é assim, que todo mundo tinha que fazer uma vez uma caravana, assim, porque mudou o modo de vida delas, né? Assim, coisas que às vezes a gente dá muita atenção, e aí quando vê, nem precisava me preocupar com aquilo, porque a mente da gente, a gente acha um probleminha desse, às vezes a gente faz um problema maior. Por quê? Porque a mente, ela vai criando algumas imagens na gente de pena da gente mesmo, né? E essas pessoas, elas colocam isso, que elas mudam a vida no todo, assim, que são realidades que elas nunca conheceram, e que, quando elas vão, muitas vão porque estão com algum problema atual e querem fazer alguma coisa diferente. Bom, eu vou numa caravana porque eu quero fazer alguma coisa diferente. Mas quando chegam lá, elas acham que vão lá para ajudar, mas, na verdade, elas são ajudadas. Elas acham assim, eu vou resolver o problema deles. Chega lá e vê que o problema, eles é que ajudaram a resolver os nossos problemas, né? Todos dizem a mesma coisa, todos colocam. Claro, porque o problema, assim, não é só material, né? É emocional, é um problema psicológico, porque é muito sofrimento, né? Além da falta de comida, às vezes tem problemas de violência doméstica muito grande. Então, o caravaneiro, quando vai, ele também dá esse suporte psicológico, né? Não é só o suporte material. E aí, quando ele volta, todos que voltam, eles continuam na causa. Porque eles veem que o trabalho que é feito, ele muda a vida da pessoa lá. Então, eles querem continuar. Às vezes, eles não retornam para uma caravana, mas eles participam de um projeto, eles divulgam, porque eles veem a diferença que faz na vida da pessoa. Então, assim, eu não sei te dizer de uma pessoa, porque todas vêm assim, transformadas numa caravana. Todos vêm, sem exceção. Eu percebo também lá na associação que, quando a gente começa a trabalhar com as pessoas com deficiência, a gente também sente isso, né? Percebe que são pessoas que a gente se pergunta como é que eles conseguem viver na vida, sabe? Como é que eles conseguem fazer as coisas que fazem sem ter um dos principais sentidos, que é a visão, né? Eu tenho um problema de visão, eu tenho uma deficiência visual, e, assim, no início eu também me sentia muito cabisbaixo e tal, e conheci um rapaz, né, o Wellington, aquele abraço, que eu olhava para ele, meu Deus, como é que ele é deficiente visual? Ele chegou na minha casa, entendeu? E mostrou que tem situações piores do que a minha, do que a dele, entendeu? Que a gente tem que ter força, né? Que a gente sempre tem que estar lutando, entendeu? Sabe, pra você ter uma ideia, esse rapaz, ele rodava Aracaju inteira, que é a minha cidade, né? Ele roda Aracaju inteira, sabe? Eu dei um endereço para ele, achando que ele ia vir de carona, não, ele veio de ônibus, né? Deficiente visual completo, chegou na minha casa tocando, logo depois, entendeu? Então, eu acho que esse trabalho voluntário realmente é muito importante. Conhecer pessoas em situações que aparentemente parecem estar em uma situação mais vulnerável, entendeu? É importante, às vezes, até para fazer a gente refletir melhor sobre a nossa vida, né? Refletir melhor sobre aquilo que a gente realmente necessita
E eu acho que esse amor todo mundo tem. E quando a gente começa a trabalhá-lo, né, ele cresce, 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 e a gente acaba se apegando a ele, né, e quer cada vez mais amar e tudo isso. É verdade, Vitor. Tu sabe que quando as caravanas chegam na África e também aqui no Brasil, elas são o grupo que mora lá, né? Eles recebem cantando, eles recebem dançando, mostrando a cultura deles. E aí a pessoa, o caravaneiro às vezes chega e diz assim, que chega lá e fica pensando, mas eles estão com uma dificuldade enorme, né? E estão cantando, e estão alegres. E aí, assim, por quê? Porque o problema todo mundo tem, a gente está num planeta com várias dificuldades, mas a maneira como eu enfrento aquele problema, é isso que tu dissesse, né? Quer dizer, ele é deficiente visual, como é que ele enfrenta aquela maneira? Que para mim, às vezes, parece que é muito difícil, eu não ia aguentar se fosse. Aí quando vê, não, aguenta, porque a pessoa ela vai fazer diferente, né? Ela vai ter a gratidão de ter nascido. E lá a cultura também é assim. Quando chega a equipe dos caravaneiros, eles cantam, eles dançam. Quando tu dá alguma coisa para alguém, eles dividem com o outro. Quer dizer, eles não conseguem ficar com aquilo só deles, né? Eles ensinam os outros a dividir. Tem vários relatos, o Wagner relata também, que é o nosso presidente, que uma vez um caravaneiro deu para uma criança um chiclete, né? E aí achou assim, bom, ele vai abrir, vai comer sozinho. Não, ele pegou aquele e dividiu com os outros que estavam do lado dele. Por quê? Porque ele não se sentia bem comer aquele chiclete sozinho. E outro também relata de um lápis que ele ganhou um lápis, porque o lápis lá, como é pouco para escrever, então eles às vezes cortam em vários pedacinhos, e cada um fica com um pedacinho. Só que um dia uma criança, ela queria muito um lápis grande para ela. Aí chegou um coordenador lá com um lápis e a criança pediu, e ela disse, tá, mas ela só tinha um, o que ela ia fazer com aquele lápis sozinha? Aí ela perguntou para a professora, não, faz o que o teu coração manda. Aí ela deu o lápis para a criança e ela achou que os outros iriam ficar tristes porque não ganharam. E foi ao contrário. Os outros foram à volta dela e ficaram felizes porque ela ganhou o que ela desejava muito, que era ter um lápis inteiro grande. Então, é a cultura que nos ensina a ver um mundo diferente, a dar sentido à vida, né? Que é a divisão, a união, e eles nos ensinam e ensinaram muitos os caravaneiros nesse sentido. O trabalho fraterno é maravilhoso, né? Luzia queria fazer mais uma pergunta? Sobre apadrinhamento e ir para caravanas. Sim. A senhora poder informar como é que a gente faz para poder participar dessas caravanas e poder fazer o apadrinhamento dessas crianças na África ou em qualquer outro local. Isso. Para fazer o apadrinhamento, é entrar no site fraternidadessemfronteiras.org.br. Ali, como ajudar, tem um link que diz como ajudar, e aí apadrinhar. E pode escolher vários projetos, pode apadrinhar um projeto e ir numa outra caravana, não tem problema. Tu não pode ir na caravana que tu tenha apadrinhado. E pode apadrinhar mais de um projeto também, no site mesmo, diretamente no site. E as caravanas, esse ano, infelizmente, foram todas canceladas, porque a gente tem caravanas todos os meses, e por causa da pandemia foi cancelada, e a gente coloca as datas e os locais, tudo também no site. Então, provavelmente, a gente está com expectativa de março do ano que vem já ter caravanas, vamos ver como é que vai ficar toda a situação, mas aí a pessoa pode entrar também no site, e aí como ajudar tem caravanas, e aí ali tem as datas, tem o manual, porque existem regras que a gente auxilia, o visto, como consegue, as passagens, cada caravaneiro compra a sua passagem, a gente orienta, para todo mundo sair do Brasil juntos e chegar lá no mesmo local, juntos, né? Mas cada um compra a sua passagem. Então, o objetivo da fraternidade com as caravanas é que a pessoa possa se doar, fazer um pouquinho lá na África, né, e que possa conhecer a realidade e o quanto desses projetos que o padrinho auxilia aqui, aonde é investido, como é investido, que apareceu até ali no vídeo da água, né?
eles não tinham água limpa. E agora já tem poços artesianos que é muito difícil de fazer, mas já tem lá auxiliando com a água limpa, que aí diminui o número de doenças também. E outros tantos projetos que é realizado. Aí o caravaneiro pode conhecer lá o que ele doa aqui no Brasil. Pronto, José, nossa amiga. Eu acho que encerraram as perguntas daqui do nosso estúdio, né, já que, infelizmente, a gente não pode ter com o pessoal do YouTube ainda. Assim que eles passarem para a gente, eu passo para a senhora, certo? E devolvo para eles. Tá? Queria agradecer muito pela exposição da senhora, ajudou bastante, entendeu? Foi bem esclarecedora. Muito obrigado, certo? A gente está aqui presente com a nossa amiga Nayara. Ela faz parte da Juventude Solidária, que é uma instituição aqui de jovens. Começou com os jovens, né? Mas não tem só jovens hoje. Que é justamente de trazer um pouquinho dessa fraternidade aqui para a cidade de Aracaju. E que já atingiu outros lugares, né? Ela vai falar um pouco sobre a instituição dela depois. Se a senhora quiser ficar com a gente, tudo bem. Certo? Eu que agradeço, viu, Vitor, o convite. E as perguntas, quando vierem, a gente responde. E no site, toda a informação tem lá, telefone, e-mail, a gente está sempre às horas, e obrigado pelo convite. Um bom trabalho para vocês, viu? Obrigado, viu? Fique com Deus e vá em paz. Obrigada. Tchau, tchau. Só um momento, pessoal. Boa noite, pessoal. Estamos aqui agora com a nossa amiga Nayara Freitas. Como vai, Nayara? Oi, gente. Boa noite. Muito bem. Que bom. Para quem não conhece Nayara faz parte da Juventude Solidária. Ela é diretora administrativa desde a sua fundação, lá em 2017. Ela é psicóloga, que trabalha na linha qual é a linha? Desculpa? Da psicanalista, desculpa. É da linha psicanalista, entendeu? Então, Nayara, o que é que você tem para nos dizer essa noite? E agradeço pela presença, desculpa. Obrigada, primeiro, né, pelo convite. Eu vim aqui hoje para representar o Juventude Solidária, né? Vim em nome de todos os voluntários e todos os diretores. E eu queria falar um pouquinho hoje, e eu queria trazer um tema bem reflexivo para a gente, né? Que é justamente em que lugar o voluntariado ele está nesse Setembro Amarelo, né? E que a gente possa refletir um pouquinho no que isso também pode ajudar, né? Em momentos difíceis que muitas vezes a gente passa, né? Como o Vitor falou, eu sou psicóloga, né? Então, eu vou entrar um pouco por essa linha da psicologia, mas vou tentar englobar essa linha com o voluntariado, né? Para a gente não se perder muito só na linha psicológica e esquecer do principal tema, né? Que foi o voluntariado. Então, esse evento, ele fala sobre dizer sim à vida, né? Então, o que é que a gente entende, em primeiro lugar? Eu gostaria muito, tinha comentado com o Vitor, né, com Luzia, sobre discutir bastante com vocês, mas vocês mesmos podem representar também as pessoas, né? Podem dizer a opinião de vocês, do que é que vocês acham, e já que vocês organizaram, qual a proposta desse tema? Diga assim a vida. Então, a proposta desse evento foi justamente ajudar as pessoas, ser um incentivo, né, na humanidade, de ajudar as pessoas a valorizarem sua vida, a mostrar que pode haver problemas, mas que esses problemas podem ser superados, né, que nem tudo é o fim, entendeu? Então, a proposta é mostrar exemplos, mostrar maneiras de superar as dificuldades da vida. Massa, porque a gente fica bem reflexivo, né, nesse Setembro Amarelo, e a gente pensa por que dizer sim à vida, né? A gente, muitas vezes, na psicologia, a gente tem alguns casos de paciente e a gente ensina muito, fala muito, conversa muito sobre dizer não, né? Mas nesse momento de Setembro Amarelo, a gente fala sobre dizer sim.
Porque eu acho que tanto o sim quanto o não, ele tem que vir sem culpa, tem que vir sem medo, né? A gente tem que começar a entender que o autoconhecimento, ele vai ajudar a gente nessas escolhas e vai ajudar a gente, sim, a dizer sim à vida, a dizer sim mais para a vida, a entender quais são nossos desejos, quais são nossas vontades, quais são nossos gostos, quem a gente é, né? O que é que a gente está preparando para nós mesmos, o que é que a gente está, como as nossas atitudes estão influenciando no nosso dia a dia. Então, tudo isso vai ajudar com que a gente possa dizer mais sim, né? Sem culpa, sem ficar pensando em dizer só sim para agradar os outros, que a gente sabe que isso muito acontece, né? A gente tem uma tendência a dizer, eu vou dizer sim para tudo, não vou dizer não nunca, só para agradar os outros. E ao mesmo tempo dizer muito não. Então, tudo isso é muito nocivo. Então, para o que a gente tem que dizer sim? É justamente isso, né? Dizer sim à vida, dizer sim a nós mesmos, ao que a gente quer, ao que a gente realmente sente. E não ficar guardando isso para a gente, né? Esse assunto do Setembro Amarelo, o suicídio, ele é um assunto muito duro e, por muitas vezes, ele é um tabu na sociedade, né? Mas essas aberturas são extremamente importantes justamente para a gente entender que os tabus, eles são as coisas que muitas vezes precisam ser mais faladas, né? O que a gente guarda tanto, o que a gente taxa tanto de tabu, é justamente aquela coisa que dói na gente, é justamente aquela coisa que incomoda, mas que a gente precisa também falar, a gente precisa também botar para fora. E é justamente esse olhar para dentro que vai fazer com que a gente consiga também colocar um pouco para fora, né? E aí eu estava pensando sobre mim, né? Em relação à minha experiência como voluntária. E o que é que o voluntariado me ajudou? E muitas vezes que eu estive em situações difíceis, muitas vezes que eu estive em situação de vulnerabilidade, porque a gente se sente, sim, vulnerável. Sendo psicólogo ou não, nós somos seres humanos, nós vivemos, nós sentimos, nós temos coisas boas, nós temos coisas ruins dentro da gente. Todos nós temos, né? Todos nós somos iguais, né? E aí, esses sentimentos, eles acabam, muitas vezes, fazendo com que a gente se paralise. E a gente não acha, muitas vezes, uma motivação. E no voluntariado, eu encontrei essa motivação. Eu encontrei uma motivação de seguir uma causa maior, né? Eu vi a... Vitor, só me fala o nome da moça que estava falando agora, que eu... O nome dela era José. Só aproveitar um tempinho, ó, vou convidar para participar junto com a nossa live, Luzia, que estava aqui do meu lado assistindo. A Junara agora ela vai fazer parte. Aqui. Foi. Pronto. Para quem não conhece, Luzia, ela é secretária executiva da Associação Sergipana de Deficientes Visuais e a nossa chefe da técnica desse evento. E voluntária também de Juventude Solidária. Oi, Nai. Estou aqui para conversar um pouquinho com você. Interagir. Vamos lá. Ótimo, eu gosto assim. Então, eu estava falando sobre que a palestrante que veio antes, né, Josete, como o Vitor falou, ela estava falando justamente da África, né, de fazer movimentações pelas minorias e grandes, né, movimentações. Então, isso é uma motivação, né, é o que motiva ela e é o que motiva muitas pessoas que participam dessa fraternidade. É mais ou menos assim que aconteceu comigo. Quando eu entrei para o voluntariado, a gente queria, no Juventude Solidária, era um grupo de amigos e a gente pensava em fazer algo a mais naquele ambiente que a gente não via soluções, a gente não via as pessoas fazendo muito, a gente não via o governo pensando muito nessas pessoas, né? E aí a gente queria fazer alguma coisa. E aí a gente se mobilizou e começou o Juventude Solidária. Aos pouquinhos a gente está crescendo e aos pouquinhos a gente está chegando em mais pessoas, chegando em mais lugares. E é justamente esse o objetivo.
E isso me motiva. É uma motivação que eu tenho diária. E é justamente essa relação que eu queria falar hoje também, que é uma relação entre voluntariado e motivação, do que o voluntariado faz bem para a gente, né? Em outra conversa que eu tive com vocês mesmo, até eu sempre tenho esse tipo de discussão com os meus amigos psicólogos, e numa conversa que a gente estava tendo na roda de conversa, a gente falou sobre os pontos de vista, né, em relação ao voluntariado. E aí até Vitor comentou sobre algumas linhas psicológicas falarem justamente do quanto a solidariedade muitas vezes é egoísta. E aí Luzia chegou e falou também da parte altruísta, né? E aí hoje eu vim trazer justamente essa junção, que é o que eu acredito, que a solidariedade, ela é os dois. Ela faz bem pra gente e ela faz bem pro mundo. Porque a gente faz parte desse mundo, né? E a gente é o mundo, né? Então, quando a gente ajuda o outro, logicamente a gente vai nos ajudar e a gente vai trazer também prazer pra gente, né? A gente vai trazer coisa boa pra gente. Mas ao ajudar esse outro, eu me percebo enquanto cidadão, eu me percebo na sociedade, eu me percebo pertencente, fazendo parte de algo. E é por isso que essa motivação do voluntariado é tão importante. Porque no momento que você se sente perdido, no momento que você se sente tão sozinho, encontrar esse apoio em outras pessoas que querem fazer a mesma coisa que você, que querem lutar pela mesma causa, te dá um fortalecimento, né? Te dá aquele aconchego de que você faz parte de uma família, que você faz parte de um grupo, que você faz parte de uma equipe que está ali pelo mesmo ideal. E eu acredito muito nisso, eu acredito de dentro, né? Que eu, como voluntária, eu acredito muito que isso me fez sentir assim, me sentir dessa forma. E acredito de fora também, vendo outras instituições, né? Como a Fraternidade Sem Fronteiras, que falou agora, como a SDV também, né? Então, são instituições que lutam por uma causa e as pessoas se identificam umas com as outras. Isso faz bem, né? Isso faz bem para a gente enquanto ser humano em sociedade, né? Porque a palavra sociedade, ela, querendo ou não, muitas vezes ela é um pouco contraditória, mas na maioria das vezes, a gente se sentindo dentro dela, a gente se sente pertencente a um lugar, mesmo que o lugar esteja fazendo vergonha para a gente, muitas vezes, e mesmo quando existe coisa boa, né? Então, é o lugar onde a gente pertence. E por isso que é tão importante se pertencer a um lugar e que faz um acalentozinho para o nosso coração. E eu acho que quando a gente se sente sozinho, nada melhor do que fazer algo por alguém que também se sente sozinho, que também se sente excluído, né? Que se sente à margem da sociedade, né? A gente sabe que a gente faz um trabalho pensando nas minorias, a gente se coloca no lugar dessas pessoas e a gente quer fazer por elas. A partir do momento que a gente faz por elas, a gente recebe em troca gratidão, ou a gente recebe o próprio prazer de fazer um ato bom para alguém. Mas aquilo ali vai repercutir em outras coisas, né? Uma pessoa que está passando por ali vai ver aquele ato, vai se tocar de alguma forma, vai querer fazer a mesma coisa, ou vai querer participar de alguma coisa, sabe? E o voluntariado, ele não está preso só nessas coisas que a gente pode fazer grandiosas, né? Porque a gente pode fazer nas mínimas coisas do nosso dia a dia. A gente pode fazer com a nossa mãe dentro de casa, a gente pode fazer com o vizinho, a gente pode fazer que nem aquele pessoal que fez num prédio, que os idosos não podiam sair, eles faziam compras, né? Para os idosos. Então, a gente pode doar o nosso tempo, né? Eu, como psicóloga, posso doar meu tempo para atender as pessoas gratuitamente que precisam, né? Luzia também, Vitor. Então, é o que a gente pode doar, é o que a gente pode fazer para outro, né? Então, tudo isso faz parte do voluntariado, não somente fazer coisas grandiosas. Eu acho que se a gente começar a pensar do micro
para o macro, a gente consegue fazer muito mais, né? Porque se a gente pensa assim no macro, a gente se inspira, mas às vezes a gente se sente paralisado. Mas se a gente olhar para o pouquinho que a gente pode fazer dia a dia, a gente consegue enxergar esse macro como mais próximo da gente. Como se eu consigo fazer isso, eu posso caminhar mais uns 2 degraus e eu consigo fazer esse maior. Se eu juntar com essas outras pessoas que pensam na mesma coisa que eu também posso conseguir fazer algo maior. Isso traz uma motivação, isso traz uma paixão, né? E essa paixão a gente identifica pelas coisas que a gente tem afinidade, né? Se eu tenho afinidade por trabalhar mais com idosos, se eu tenho afinidade por trabalhar mais com morador de rua, se eu tenho afinidade por trabalhar com mulheres em situação de vulnerabilidade, como você, Vitor, tem mais facilidade em trabalhar com deficientes visuais, como outras pessoas trabalhando com deficiência, outros tipos de deficiência. Então, tudo isso a gente encontra paixões. E essas paixões vão fazendo com que a gente se motive, vão fazer com que a gente saia da nossa zona, né, de tristeza, de luto. E isso também é importante, da mesma forma que é importante também viver esse luto, viver esse sentimento, sentir, né? A gente sabe que muitas vezes a gente quer colocar os sentimentos numa gaveta. Eu tenho um paciente que ele sempre falava assim, ele falava que ele guardava as coisas ruins numa gaveta e de vez em quando essa gaveta estourava, abria e ele tinha que lidar com isso. Então, a gente sabe que a gaveta é nossa mente, né? Que a gente tenta esconder as coisas, mas que ela vai sair de alguma forma, seja fisicamente, seja como sintoma, como for. Ela vai sair de alguma forma e vai mostrar para a gente o que é que a gente está precisando trabalhar. O importante é que a gente saiba ver, né? Que a gente possa se olhar, que a gente se permita, né? Se olhar e perceber que, da mesma forma que a gente tem coisas ruins, a gente também tem coisas boas, né? E o quanto é importante a gente trabalhar e pensar nessas coisas, né? Refletir sobre essas coisas. Você quer falar, Luzia? Eu estava tentando ligar o microfone, desculpa. É porque você comentou sobre o exemplo do prédio, né? Do pessoal que se motivou para ajudar. Aí eu queria saber se você notou alguma diferença aqui na cidade, né? Porque no Brasil a gente notou essa diferença da solidariedade em alta, né? O pessoal começou a despertar esse sentimento de fraternidade, graças a Deus, né? Mas eu quero saber se no projeto de vocês, né, que eu faço parte também, você notou essa diferença, se as pessoas buscaram mais vocês para poder ser solidário, voluntário. O que é que você achou na pandemia? Então, a gente notou os dois lados, né? Os voluntários que já existem, eles ficaram meio acomodados, digamos assim. Por conta da pandemia, por conta de não poder ir para as ruas, fazer as ações que a gente está acostumado a fazer. Mas, por outro lado, aconteceu exatamente isso que você falou. Pessoas que nunca foram voluntárias, mas que sempre tiveram um desejo, começaram a se movimentar, começaram a procurar mais o Instagram do projeto, começaram a querer participar de alguma coisa. E isso foi muito positivo. E o que a gente está tentando fazer é justamente tentar aproximar de novo esses voluntários que já existem, participando desses eventos, por exemplo, que vocês promoveram, fazendo rodas de conversa, indo no privado de cada um, tentando conversar, porque a gente sabe que a pandemia, ela age de diversas formas, e ela, querendo ou não, ela mexeu com todos nós, né? Já que estamos passando pela mesma situação. Então, a gente precisa ter essa consciência de que, às vezes, a pessoa não está no momento bom para ela e, às vezes, se afastou. Mas a gente tenta mostrar justamente isso que eu vim trazer hoje, que o voluntariado, ele ajuda também nesse momento. Que a intenção é também ser uma rede de apoio para os nossos voluntários, e não só uma rede de apoio para as pessoas externas, né? A gente tentando fortalecer essa rede de apoio nossa primeiro, para poder fazer as coisas pelos outros, né? E aí a gente vem para a questão do autocuidado de novo, que a gente precisa primeiro se cuidar enquanto ser humano, enquanto pessoa,
nos perceber, nos olhar, para depois poder ajudar esse outro, né? Desculpa que esse microfonezinho tá difícil de ligar, viu? Bem pequenininho o botão. E eu também percebo isso. No momento eu vou citar um exemplo da SDV, que foi até algo que mais ou menos que eu comentei com o Josete, né? Que esse voluntariado, entendeu? Trabalhar como voluntário acaba dispondo, né? Ajudando as pessoas justamente a lidar com essa questão, voltando um pouco para a questão do Setembro Amarelo. Ajuda a pessoa a lidar com as suas dificuldades, né? Você acaba percebendo que algumas pessoas estão em situações piores ou que realmente seus problemas são tão grandes quanto você acha, né? E eu acho que essa mensagem que você vem trazer, entendeu? Eu acho que você vira um pouquinho de lado. Foi aqui. Pronto. Agora sim. Então, eu acho que essa mensagem que você veio trazer, ela justamente abre uma porta, né, para essas pessoas que estão nessas condições de vulnerabilidade emocional, se assim eu posso dizer. Entendeu? Então, você ajuda elas a perceber que tem uma saída, né? Então, é algo assim que eu gostaria de agradecer, né, ao pessoal da juventude, que eu conhecia a juventude também desde o início, né? No início eu vi ela crescer aos poucos e vi o que ela se tornou hoje, né? Eu vi o relato de diversas pessoas do grupo, né, dizendo que a juventude deu ânimo a ela, que a juventude as fortaleceu nas questões da depressão, nas questões da ansiedade, quando elas estavam deprimidas, né? Então, não só a juventude, mas como qualquer outro trabalho, né? Eu sou um exemplo em relação a SDV, entendeu? Eu me senti muito mais fortalecido quando comecei a frequentar a SDV, quando comecei a buscar alguns trabalhos lá, né? E hoje eu não acabei não me apresentando no início, eu fiquei um pouquinho nervoso e acabei esquecendo. Hoje eu sou diretor de comunicações da associação, né? Eu ajudo a promover eventos como esse e diversos outros eventos, entendeu? Luzia, no caso, é a minha secretária executiva, ela que me ajuda a pôr em prática tudo isso. E eu percebi justamente isso. Ajudar a pessoa não é somente ajudar o próximo, é também a se ajudar, né? É uma coisa que acaba te fortalecendo. Muito bem. É isso. Então, Eu concordo. então vocês têm mais alguma consideração? Então, eu queria falar mais um pouquinho com relação a isso, ao autocuidado, para a gente entrar um pouquinho, voltando para o tema, né, do Setembro Amarelo. Eu comecei a falar sobre a motivação, que é ser voluntária e no que isso ajuda a gente. Mas é sempre bom que a gente tenha essa abertura para o autoconhecimento. É sempre importante a gente entender que é sempre bom uma rede de apoio, amigos perto da gente, família, mas que às vezes a gente só com essas pessoas a gente não consegue. Às vezes a gente precisa de um profissional e a gente precisa reconhecer que é importante também, né? Que esse fato de dizer assim, eu preciso fazer uma terapia e eu vou fazer uma terapia, é um ato também de coragem para se autoconhecer. É um ato de reconhecimento de si mesmo e das suas necessidades. E de que sozinho você consegue. Mas é muito mais fácil se você estiver com alguém, né? A gente fazendo terapia, a gente não quer dizer que a outra pessoa não consegue sozinha. A gente quer dizer que a outra pessoa não precisa estar sozinha. Que ela pode sim ter acolhimento em outro lugar, que ela pode sim ter uma pessoa que está ali habilitada, que está ali simplesmente doando o seu conhecimento, doando o seu tempo, doando a sua vontade para ajudar com que aquela pessoa, né, se conheça, para ajudar com aquela pessoa lide com as situações, lide com o sofrimento, né, lide com esse tema tão difícil que é falar sobre suicídio, porque a gente sabe que esse tema é um tema tabu e é um tema muito doloroso, não só para aqueles que pensam, mas para aqueles que estão em volta também. Então, exige que a pessoa ela tente reconhecer em si a necessidade de se cuidar, a necessidade de fazer a terapia, né? Tanto ela quanto as pessoas à sua volta. E esse diálogo sobre esse assunto é muito importante, porque
Quando a gente não fala sobre as coisas, essas coisas tendem a se tornar maiores e tendem a se tornar muito mais dolorosas quando a gente fala. Então, quanto mais a gente fala, menos dolorosas vão ser. Então, vamos falar, né? E eu acho que é isso. Eu acho que eu queria falar também da conexão que a gente tem enquanto sociedade, enquanto cidadão, que eu estava comentando com vocês antes. Quando a gente se coloca em um projeto, quando a gente se voluntaria para alguma coisa, quando a gente está em um grupo em que as pessoas têm os mesmos valores e têm objetivos que a gente. Mas é sempre bom pensar que os nossos valores, os nossos objetivos, eles têm que estar sempre em primeiro lugar. Então, que a gente consiga usar esse autoconhecimento para nos reconhecer enquanto indivíduo, com desejos, com vontades, com gostos, com desgostos também, né? Porque a gente acaba, digamos assim, endeusando demais as pessoas que fazem trabalho voluntário às vezes, mas a gente é igual a todo mundo, a gente está ali errando igual, até pior às vezes. Então, que a gente entenda que a gente erra e que a gente acerta e que não tem problema em errar, porque é no erro que a gente vai aprender a acertar, é no erro que a gente vai aprender a lidar com as nossas situações difíceis, a lidar com os nossos problemas, a modificar as coisas que não estão fazendo bem mais para a gente, né? Então, aprender a dizer não para muita coisa, aprender a dizer não para alguma coisa que não faz bem para a gente, e aprender a dizer sim para a vida, e aprender a dizer sim para as coisas que nos fazem bem e que muitas vezes podem ser até criticadas pelos outros, mas e daí, né? O que é que esse outro está fazendo para mim na minha vida? O que é que esse outro não está me fazendo mal, né? Já é mais um motivo para dizer não, né? Para essa pessoa, para esse outro que está, digamos assim, colocando uma parede na nossa fala, na nossa evolução, né? No nosso crescimento próprio, no nosso crescimento individual. Então, se amar, né? Se colocar à frente dos nossos próprios objetivos e entender que nada se constrói em nós se a gente não quiser, né? Então, que a gente possa entender, que a gente possa perceber que a gente está aqui para crescer, a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para chorar, a gente está aqui para ser feliz, a gente está aqui para muita coisa. E todos esses sentimentos, eles precisam ser sentidos também. Então, vamos tentar parar de nos culpar tanto, vamos tentar parar de ter tanto medo, né? De dizer não para as pessoas, dizer não para aquilo que machuca e começar a dizer sim para as coisas que fazem bem, começar a dizer sim para as coisas que verdadeiramente nos fazem crescer e nos fazem felizes, né? Eu acho que é isso. Ô, Nayara, eu queria que você falasse um pouquinho mais do projeto Juventude Solidária, onde é que vocês atuam, qual é o público-alvo de vocês, se tem um público-alvo ou não tem, diga aí um pouquinho mais sobre Juventude Solidária, para quem não conhece. Tá bom. O projeto foi criado no dia 15 de outubro de 2017. E, inicialmente, a gente não sabia exatamente qual seria nosso público-alvo. Então, a gente sempre se dispôs assim: onde precisarem da gente, a gente vai e faz. E aí a gente começou a perceber o quanto isso era grande, né? E o quanto isso ia tomar nosso tempo, nossa responsabilidade, o quanto a gente precisava organizar de fato aquilo. Foi aí que a gente começou a organizar nossas ações, a começar a organizar tudo com mais cuidado, né? Separar diretoria, separar funções. Então, a gente foi percebendo a necessidade de fazer essas coisas, né? E o que é que a gente faz? A gente fazia, antes da pandemia, uma ação fixa e geralmente de 2 a 3 ações extras.
A ação fixa era sempre entregar sopa aos moradores de rua no centro da cidade, ali perto do Banese, na Fausto Cardoso, por ali. E cuscuz, às vezes, cachorro-quente, dependendo da situação. E as ações extras eram sempre ações que surgiam para a gente. Sempre tinha algum lar de criança que precisava de alguma coisa, ou um lar de idosos, ou até ONGs de animais. Então, a gente sempre estava e sempre está fazendo isso por todos esse tipo de público. Então, o nosso público-alvo hoje é tanto idosos quanto pessoas em vulnerabilidade em geral, moradores de rua, crianças em creches, né, em lares e animais também. Então, a gente tenta trabalhar ao máximo com todo esse público. É um público amplo, a gente sabe, mas a gente tenta ao máximo organizar o nosso tempo para que a gente consiga pelo menos ajudar 1% que seja no que eles precisam. E assim a gente vai indo, sabe? Agora, no momento, a gente está fazendo algumas ações, mesmo com a pandemia. A gente está na rede do bem, né? Que é uma rede junta com vários outros projetos sociais. E a gente está fazendo arrecadação de cestas básicas e de dinheiro para comprar esses alimentos. E a gente faz as cestas e levam para as famílias. Então, a gente tem um cadastramento de famílias toda semana, que a gente faz esse cadastramento de famílias que estão precisando, porque a gente sabe que, nesse momento, não são só as pessoas que estão nas ruas que precisam de alimento, né? Muitas famílias, muitas pessoas que perderam empregos, que têm seus lares, mas muitas vezes não têm o alimento. Então, a gente está nessa rede, junto com o projeto Circo Esperança, junto com Corrente do Bem, e junto com vários outros projetos, justamente para levar esses alimentos para essas pessoas, né? Então, no momento, o que a gente está fazendo é isso, a gente está fazendo cuscuz, a gente está tentando fazer de 15 em 15 dias, com quantidade de voluntários indo entregar reduzir, a gente só tá indo um carro entregar, né? No máximo 5 pessoas, fazer essa entrega com todos os equipamentos, máscaras e tudo mais, para entregar, para continuar essa entrega. E o que é que a gente está vendo? A gente está vendo que as pessoas ainda estão nas ruas indo entregar alimento, isso é muito positivo. Na maioria das vezes que houve o cuscuz, tinham outras pessoas entregando alimentos também no centro. E a gente está com muitos outros projetos para quando voltar. E estamos com projetos agora para o Dia das Crianças. Eita, pessoal, eu acho que a internet de Nayara deve ter caído. Nayara, vamos aguardar um pouquinho. Vamos aguardar um pouquinho, Nayara, na escuta. Voltamos já. Eu acho que nós tivemos um problema, infelizmente. Estava indo muito bem a palestra, estava falando bem, mas coisas da internet, né? Está fora do nosso controle. Vamos tentar aqui recuperar e vamos ver o que acontece. É assim mesmo? Fala sobre a SDV. Então, enquanto a gente espera ver se consegue a conexão com a Nayara, eu vou falar um pouco sobre a SDV. Para quem não conhece, a SDV é a sigla para Associação Sergipana de Deficientes Visuais. Ela foi criada com o intuito de promover a inclusão social, principalmente das pessoas com deficiência, principalmente para quem tem deficiência visual. Né? Atualmente, nós estamos com diversos projetos. Nós temos aula de Libra, apesar de não abranger as pessoas com deficiência, mas como nosso foco não é somente as pessoas que têm alguma deficiência visual, mas também todas elas, nós temos hoje a aula de Libras, nós temos a aula de orientação e mobilidade, que são para as pessoas que têm alguma perda visual e necessitam reaprender a andar, a se locomover, chegar nos lugares, a perceber obstáculos. Nós temos também
algumas aulas de música, aulas de canto, estamos paralisados. Mas temos diversas atividades, né? Na Universidade Federal de Sergipe, com o sensei Hinaldo, ele dá aulas de judô, judô com acessibilidade. Nós temos diversas atividades, como também temos um projeto na própria Universidade Federal, em que ele foca em auxiliar a universidade, né, em trabalhar em cima da pessoa com deficiência. Também é um trabalho que a nossa associação desenvolve. Então, quem tiver interessado em conhecer a associação, pode entrar no nosso Facebook, que é Associação Sergipana de Deficientes Visuais, ou no nosso Instagram, que vocês vão encontrar algumas fotos e algumas informações, que é asdv.oficial. Tá? Essa semana nós iremos reunir para saber quando vamos poder reabrir com essa pandemia. Claro, reunir à distância com e quem estiver presente com todos os protocolos de segurança. Mas nós estamos pensando em reabrir já, vamos avaliar isso. E parece que Nayara voltou. Então, quem quiser mais saber sobre a nossa associação, é só entrar no nosso Instagram e no nosso Facebook. Olá, Nayara, bem-vinda de volta. Olá! Estava aqui fazendo um jabazinho da nossa associação, da SDV, né, falando um pouco sobre a gente esperava você voltar. Então, você... Já você vai fazer um pouco sobre a juventude, viu? Tem umas perguntinhas sobre ela. Então, você estava falando... Quer completar ainda? Quer completar o que você estava falando? Eu estava falando sobre o cuscuz, não foi? Que a gente estava fazendo, que a gente está fazendo, né? Com o número de pessoas reduzido. Pronto. Então é isso. A gente está fazendo cuscuz com um número reduzido de pessoas. A gente está com uma programação para fazer agora para o Dia das Crianças, né? Mesmo que distante, mesmo sem poder ir, a gente vai dar um jeitinho de fazer. E a gente está com muitas ideias novas que vão ser muito boas e que a gente está doido para colocar em prática. A gente está doido para conseguir colocar tudo isso em prática. E é isso. Quando acontecer, né? Aí espero que vocês estejam aí do nosso lado para ajudar a gente. Como sempre. Sempre que podemos, a gente está lá. Agora me diga mais uma coisa, Nayara. Quem quer ajudar a Juventude Solidária ou se juntar a ela, como é que ela faz? Gente, é só entrar em contato com a gente pelo direct do Instagram. É super fácil. Vocês vão lá no Instagram, @juvesolidaria, vão falar com Bárbara ou Vitória, que são responsáveis por esse acolhimento dos voluntários, né, no Instagram. E elas vão falar com vocês, explicar direitinho como é que funciona para ser um voluntário. E aí, primeiramente, vocês vão ficar como voluntários indiretos, né? Que é aqueles voluntários que não podem ainda fazer uma ação, mas que podem contribuir de alguma forma. Ou aqueles voluntários que entraram e ainda estão em fase, digamos assim, de teste. Para que essa fase de teste, Nayara? Essa fase é porque, assim, a gente se compromete e a gente tem muita gente que muitas vezes se comprometeu e não pôde fazer o que tinha comprometido, né? Por exemplo, digamos assim, eu me comprometi a próximo mês fazer a sopa na minha casa, mas acontece que eu estou fazendo TCC e aí não tive tempo, falei de última hora, acabou que a sopa não aconteceu. Então, é esse tipo de tempo, né? Para a gente ver se esse voluntário ele vai estar engajado, vai estar fazendo as ações, ou se ele realmente não está, ou prefere ajudar de outra forma. Tem essa liberdade, né? Que ele pode ficar também como voluntário indireto e ajudar a gente de outra forma. Então, aí, se ele quiser ser voluntário direto e ir para as ações, ele vai ter essa oportunidade de participar das ações e das reuniões. E aí, logo depois, ele vai ser adicionado no grupo de voluntários diretos, de voluntários efetivos, e aí vai estar efetivo, literalmente, na Juventude Solidária, né? Teve algum probleminha aí
É isso que eu tô querendo entender. Eu fiz alguma besteira, meu Deus? Não, acho que não. Vocês estão me vendo normal, tranquilamente? Tá. Pronto. Pode fazer a pergunta. Nayara, Tô tá me escutando? aparecendo agora. Pronto, pode fazer a pergunta. Você tá Tô aparecendo? escutando. Ah, pronto. Tô. Você e Luzia tá só um cantinho, assim. Ah, é porque Luzia tá meio distante mesmo. Agora. A gente ainda tá aprendendo a mexer com esse negócio de internet, sabe? Inclusive, a gente tá com as fitinhas aqui, mas não tá dando pra É, ver. ó, as Aqui. fitinhas Do Setembro Amarelo e e da, da do mês de inclusão mês de social inclusão. das pessoas com deficiência. Passa. Mas não deu muito certo porque a gente ainda está aprendendo a lidar com câmeras. Mas tá tudo Sabe? certo. Não é o nosso Deu forte tudo ainda. certo. Deu Ô, tudo Nayara, certo. voltando agora ao tema sobre o sentido, o propósito que a gente encontra depois que a gente entra para o voluntariado. Aí eu volto àquela questão que o Vitor falou sobre o egoísmo, né? Eu queria que você descrevesse um pouquinho esse lado dos ganhos que a gente encontra sendo voluntário. Eu vou falar, não vou nem perguntar mais para não entrar no que você vai falar, mas é por aí a questão. Quando a gente é voluntário, né? Como eu falei, a gente encontra uma causa para lutar. A gente encontra algo que vai motivar a gente a sermos pessoas melhores, vai motivar a gente a agir, vai motivar a gente a se sentir parte da sociedade, vai mostrar para a gente o quanto a gente é cidadão, né? E tudo isso vai nos fazer parte de algo muito maior. Então, isso traz muito ganho para a gente, tanto no prazer individual como no prazer coletivo, né? No prazer individual de você estar recebendo, digamos assim, uma recompensa, que é um sorriso de uma criança quando você entrega um brinquedo, ou simplesmente uma briga de alguém que você dê um prato de comida, e você sai dali muitas vezes mais preenchido do que aquelas pessoas, né? Você acha que foi ali para ajudar e acaba sendo muito mais ajudado. Então, é nesse tipo de egoísmo que Vitor estava falando, porque a gente sai muito mais ajudado do que a gente vai ajudar, né? Muitas vezes. Então, e o altruísmo, ele entra justamente porque, apesar disso, a gente está ajudando. Apesar da gente se sentir mais ajudado, mais preenchido, a gente está ajudando e está motivando outras pessoas a ajudarem, outras pessoas a se movimentarem pela causa. Entende? Por isso que é tão importante e por isso que isso nos preenche tanto. Porque além de ser individual, ele é coletivo. Ele é uma coisa que todos sentem, né? No fundo, essa necessidade de fazer. Mas muitas vezes a gente fica preso a algumas coisas, né? A medo, a tempo, né? Coloca responsabilidade no tempo, coloca a culpa no tempo, que não tem tempo para nada. E eu digo uma coisa, gente, vocês que não participam, entendam, a gente também tem vida social, a gente também tem nosso trabalho, a gente também tem nossa família, a gente também tem outras responsabilidades, mas quando a gente coloca isso como prioridade, tudo se encaixa, tudo flui perfeitamente, mesmo que a gente precise das 24 horas do dia todinho, a gente usa as 24 horas, mas a gente consegue. Pronto, Nayara. Eu acho que a gente conseguiu, né? Chegar ao ponto. Conseguiu. Entendeu? Queria agradecer muito a sua presença, a tua fala, que foi bastante importante, ajudou muitas pessoas, isso eu tenho certeza. Né? E eu convido você também para o evento que continua amanhã, a partir das 7 horas, certo? A gente vai estar com a presença de um grupo que você também conhece, que é o Projeto Metamorfose, tá? Que vai estar presente algumas meninas bem queridas, né? Que fizeram parte, que foram... Fazem parte desse projeto, que algumas também fazem parte da Juventude Solidária. E também, logo após, a gente vai ter a presença de uma psicóloga chamada Fabiana, e ela é especialista em luto, né? Então vai falar um pouco como lidar com essas questões de perda, essas coisas. Então todos vocês também que estão nos assistindo, convidamos, né, para o dia de amanhã, que também continua com o nosso evento. Agradeço a presença de todos, agradeço novamente a você, Nayara, muito obrigado.
Agradeço a todas as instituições e projetos que nos ajudaram a permitir que esse evento acontecesse. Tá? A Fraternidade Sem Fronteira, que enviou o Josete, coordenadora de Caravanas, a Juventude Solidária, que enviou Nayara, a coordenadora de administrativa, e agradeço a SDV também, que o pessoal que permitiu nos deu muito apoio, né? Então, boa noite a todos, muito obrigado, fiquem todos em paz e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Tchau, tchau, Boa Nayara. noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Como é que faz agora para desligar?